Olá, amigos, boa noite. Uma música, né, antes para dar uma relaxada, uma sintonizada, né, com a espiritualidade maior, com Deus, né, os amparadores, para que a gente possa falar desse tema, né, o perdão e o auto-perdão. Acho que é um tema de suma importância, que deve ser debatido por nós espiritualistas, por muitas outras pessoas, porque eu vejo que é um mal que também está dentro de cada um de nós que tem que ser meio que abolido, né? Não é fácil perdoar. Da boca pra fora, tranquilo, mas aquele perdão de coração, que é aquele que vale realmente, esse é outros 500. E é esse assunto que a gente vai abordar hoje, certo, pessoal? Hoje, dia 27 de junho de 2011, são exatamente 21 horas e 35 minutos. Muito frio aqui no sul do Brasil, certo? A noite passada caiu neve. Nesse momento tá menos 1 grau. Tô morrendo de frio. Mas vamos lá, né? Tenho que fazer esse vídeo. Já tá atrasado, mas é isso aí. Lembrando, tá? As pessoas que quiserem conversar com a gente, www.grupoguerreirosdaluz.org. A gente trabalha com vários assuntos, né? E lá tem um tópicozinho do depoimentos. As pessoas que quiserem falar com a gente, escrevam lá e serão todos respondidos. Vamos lá então. Perdão. Perdoar. Perdoar é fácil? Como devemos agir na prática do perdão? Como entender o perdão? São temas, são assuntos que vamos discutir hoje. Perdoar não é fácil. Sempre, né, que eu entro nesse assunto com meus companheiros de grupo, né, meus colegas, Leandro, Andréia, Vanessa, grande amiga Vanessa, a gente debate e vê quanto é difícil para nós perdoarmos. Mesmo as pessoas, né, que se dizem espiritualizadas, não é fácil. Mas eu sempre digo o seguinte, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi e eu levo sempre nas minhas palestras, né, e lá no grupo, né. Por que temos a necessidade de perdoar? Porque se não perdoarmos, ficamos presos espiritualmente àquela pessoa. Só de pensar naquela pessoa que nos magoou, que nos fez mal, que guardamos ressentimentos, mágoas, a gente se liga mentalmente a ela. E muitas vezes a gente começa a rememorar aquilo que a pessoa fez e a gente começa a entrar em desequilíbrio. A nossa verdadeira essência é ser alegres e felizes e pacientes. No momento que nós ficamos nervosos, alterados, gritando, quando a gente pensa numa pessoa já começa a dar aquele tremor de raiva, estamos fora da nossa verdadeira essência. E eu sempre digo assim, ó, perdoar é libertar-se. É libertar-se daquela pessoa. É deixar aquela pessoa seguir o caminho dela e você seguir o seu. E quando eu digo que quando nós não perdoamos ficamos presos espiritualmente à pessoa, eu vou um pouco além. Quando nós não perdoamos, nós ficamos, além de ficarmos presos espiritualmente àquela pessoa, ficamos presos a um determinado momento e tempo no espaço. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, vamos dar um exemplo, há 3 anos atrás, me aconteceu uma coisa onde uma pessoa me magoou muito. E só de pensar naquilo, eu consigo mentalmente voltar com meus pensamentos, aquele dia, aquele mês, aquele ano, há 3 anos atrás. E muitas pessoas conseguem lembrar se foi de dia, se foi de tarde, se foi de noite. Conseguem lembrar a hora que foi que aconteceu e até a roupa que a pessoa estava vestindo. Vejam só como ela entrou realmente nesse processo de não perdão. Então a pessoa, em vez de viver o presente, lembrando, né, eu sempre digo que tudo o que nós temos é o presente. Que precisamos aproveitar ao máximo esse momento, o aqui e agora, porque a partir desse momento é que nós vamos plantar o nosso futuro, vamos colher boas sementes, né? Então, só que para isso a gente precisa realmente estar presente no aqui e no agora. Então quando a gente não perdoa, a gente fica, além de ficar preso espiritualmente à pessoa, a gente fica preso num determinado tempo e espaço.
Perdoar é libertar-se. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. E precisamos entender também uma coisa, que nós não somos perfeitos. Que não existe pessoa no mundo que seja perfeita. Que não existe pessoa no mundo que não tenha problemas. A gente precisa entender que todos os dias pela manhã, quando nós saímos da nossa casa, nós vamos nos deparar com pessoas imperfeitas, assim como nós. Não vivemos num mundo de provas e expiações? Quais são as nossas provas? Quais são as nossas expiações? Se a gente parar para analisar, existem muitas pessoas que vivem pelo mundo sem saber qual é o propósito da vida, sem finalidade alguma, sem almejar, querer alguma coisa para si. Não querem entender o porquê que elas estão aqui. Qual é realmente o real significado delas nesta vida? E vivem um dia após o outro. Mas você que está vendo esse vídeo hoje, aqui, agora, você é uma pessoa espiritualizada. Por isso que eu posso falar com você sobre espiritualidade. Qual é o seu propósito na vida? Qual é a sua finalidade? Por que você está aqui? Claro que você vai me responder que é para a sua evolução. Só que a sua evolução passa pela prática do perdão. Enquanto nós não aprendermos a perdoar, pessoas difíceis, pessoas complicadas irão cada vez mais aparecer na nossa vida. Sempre quando eu faço uma palestra ou quando eu converso sobre o assunto perdão, as pessoas dizem, não é fácil, é difícil. Falar é fácil, Duda. Agora fazer, eu digo assim, ó, a minha resposta é sempre a mesma. Quem me conhece sabe. Eu digo assim, ó, perdoar não é fácil. Mas o que é fácil nessa vida? A gente tem que matar um leão por dia. A gente tem que acordar cedo, trabalhar, pagar contas, IPTU da casa, IPVA do carro, escola e um monte de coisas. E tudo, se a gente parar para analisar, passa pelo processo do aprendizado. E aquilo que eu sempre digo, né? Saber sem colocar em prática não é saber. Precisamos entender isso. E a prática do perdão passa por isso. A gente vai aprender, poxa, então quer dizer que enquanto eu não perdoar eu vou ficar preso a uma pessoa? Enquanto eu não perdoar eu vou ficar preso num certo tempo e espaço? Então eu preciso perdoar. E como perdoar? Como entender o perdão? Realmente como ele funciona? Assim, gente, eu sempre digo o que eu entendi na prática do perdão. Para perdoar, realmente você precisa amar. Você precisa realmente entender o significado do amor. Quem ama, perdoa. Precisamos entender isso. Porque na nossa família, quando a gente ama uma pessoa e essa pessoa nos magoa, a gente perdoa tão fácil, não é? Mas se aparecer na nossa vida uma pessoa que a gente não tem sentimento algum e essa pessoa nos magoa, é mais difícil de perdoar. Então a gente precisa praticar constantemente aquela máxima do Mestre Jesus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Amar o nosso próximo. O discípulo, perguntou, Rabi, quem é o meu próximo? E Jesus respondeu, todo aquele com quem tu te encontrar durante o teu dia. Precisamos ter a consciência, gente. Lembrando que consciência é luz. Que quando a gente sai por aquela porta, pela porta da nossa casa, vamos nos deparar, nós vamos encontrar com pessoas. Não tem como fugir disso. Pessoas imperfeitas, assim como nós. E a pessoa, por mais boa que seja, um dia essa pessoa vai nos magoar. E a gente vai ter que perdoá-la por isso. Faz parte do processo do perdão. E a gente precisa entender também, nesse processo do perdão, que perdoar não é se humilhar. Perdoar não é anular os seus sentimentos. Perdoar não é ficar submisso a uma pessoa. Muitas vezes, passar pela prática do perdão passa pelo distanciamento. Se distanciar dessa pessoa que tanto te faz mal. Porque, infelizmente, no mundo de hoje, nos dias atuais, existem pessoas
Muitos de nossos irmãos estão inconscientes. Eles magoam, machucam, nos humilham, né? Magoam o nosso coração. E para eles é a coisa mais normal do mundo. E muitos dizem, fiz isso em nome do amor. Eu me incomodo muito quando eu ouço isso. Fiz isso por amor. O amor não é isso. Não utilizem o nome de um sentimento tão nobre, tão puro, que é o amor, para responder à sua inconsciência. Então o que acontece, meus irmãos? Muitas dessas pessoas estão numa inconsciência. Vivem o dia de hoje, não pensam nas pessoas, são completamente egoístas. E muitas vezes acabam nos magoando. E amar o próximo como a ti mesmo. A gente tem que lembrar que o ti mesmo. Se amar. Precisamos nos amar. E no processo do perdão, o se amar conta muito. Porque aquela pessoa só está te fazendo mal. Aquela pessoa, ela está te testando. Então o que acontece? Você se distancia daquela pessoa difícil. Claro que você nunca vai desistir dela, você nunca vai abandonar ela, mas por seu próprio bem você se distancia daquela pessoa. Quando você se distancia daquela pessoa, você está se distanciando até psiquicamente daquela pessoa, mentalmente daquela pessoa. E aquela pessoa, muitas vezes, ela vai sentir a falta da sua presença. E aí, muitas vezes, passa aquele processo da dor, né? Aquilo que a gente só dá valor para aquilo que a gente perde. Então, o distanciamento vai fazer muito bem para você e para aquela pessoa. O que nós não podemos fazer é ficar aceitando sermos humilhados, né? Que a pessoa fique nos magoando a todo momento. Então a gente se distancia com todo amor, com todo carinho. Não desistimos daquela pessoa, ainda mais se for um familiar, um parente, um amigo. E a gente precisa cuidar da gente. Porque o que acontece no processo do perdão? O processo do perdão passa pelo seguinte, precisamos entender muito isso. Quando não perdoamos, ficamos presos espiritualmente àquela pessoa, correto? Já falei isso várias vezes, vai até o final do áudio, vão cansar de ouvir eu falar isso. Quando nós nos distanciamos daquela pessoa, a gente precisa nos enxergar, precisamos nos ver. É aquilo que eu sempre digo, não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Nesse processo de distanciamento, você começa a se enxergar e se ver. O que está acontecendo? Porque no momento que uma pessoa te magoa, no momento que uma pessoa ela te prejudica, a gente precisa analisar os nossos pensamentos, a nossa consciência. A gente tem alguma culpa nisso? A gente deixou a desejar em algum momento? O que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse? O que eu posso fazer por mim para que isso não aconteça novamente? Aonde eu deixei a desejar? Essa pergunta é muito boa. Então a gente começa a entender que muitas vezes não é só aquela pessoa que tem culpa. Nós também temos a nossa cota de culpa. E nesse momento a gente passa pela prática do auto-perdão. O auto-perdão, o que seria o auto-perdão? O auto-perdão a gente precisa entender que somos seres humanos, que nós erramos. No processo de autoculpa, nós nos culpamos muitas vezes por querermos sermos perfeitos. Queremos fazer tudo certinho. Cobramos muito de nós mesmos. Precisamos entender isso. Porque o que acontece, meus amigos? Eu sempre digo assim para o perfeccionista. O problema de ser perfeccionista é querer ser perfeito. Lógico, né? Mas é que nós não somos perfeitos. Somos seres humanos, nós erramos. Não existe pessoa no mundo que não tenha errado. É isso que nós precisamos entender. E no processo de auto-perdão, a gente precisa entender isso e ficar do nosso lado. Sabe? Entender que somos seres que erramos e procurar, naquele momento, entender e nos entender. Nos amar no processo de auto-perdão
novamente entra o amor. Eu sempre vou dizer, antídoto para as pessoas que não conseguem perdoar é o amor. Se amar, não ficar com aquele sentimento de culpa dentro da gente. Eu sempre digo assim, ó, se existe um sentimento que ninguém nunca deve ter, é o sentimento de culpa. Sentimento que o obsessor usa muito. Eu já falei sobre isso. Por quê? Você quer fazer com que uma pessoa faça tudo por você, faça aquela pessoa se sentir culpada. Ela vai fazer de tudo para remediar o mal que ela fez para você. E isso não é legal fazer. Então, assim, ó, você não deve ter esse sentimento de culpa, certo? E no processo de auto-perdão, a gente precisa entender o seguinte, que muitas vezes, nesse processo, a gente, devido, assim, ó, a reminiscências, né, do passado, onde fomos criados de uma forma onde a gente sempre tem que dar tudo de nós, né? Onde a gente nunca pode errar, que a gente sempre tem que ser o primeiro, a gente acaba se cobrando e se punindo mentalmente. A gente cria verdadeiros quadros mentais, né? Que circulam sobre a nossa orbe áurica, né? E esses quadros mentais, assim, eles nos influenciam. E muitas vezes a pessoa pode ficar até em depressão por esse sentimento de culpa, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem que ficar do nosso lado. Precisamos ser o nosso melhor amigo. É como eu falei, se você se sente culpado por alguma coisa, por alguém, você está num processo de evolução. Se hoje você parar e refletir por alguns minutos e pensar assim, poxa, hoje eu faria novamente, mas tem que ser sincero, tá, gente? Se você disser assim, não, eu não faria, pronto, você evoluiu, se liberte. Como eu falei, perdão, quem se perdoa, quem perdoa está liberto, está livre, está em paz. Voltando um pouquinho novamente às pessoas difíceis e complicadas. A gente precisa entender que nesse processo de distanciamento, como eu estava falando para vocês, perdoar sim, esquecer não. Tá? Ah, mas então quem não esquece não perdoa. Não, eu não concordo. Cada um pensa de uma maneira. Mas a gente precisa se proteger. Eu sempre digo assim, a gente tem que se proteger, a gente tem que ficar do nosso lado. Se a pessoa fez uma vez, duas vezes, quem te garante que ela não vai fazer mais vezes? Então, quando você não esquece, você sabe quem é aquela pessoa. Você sabe exatamente quem ela é. E eu sempre digo assim, ó, quando a gente se ama, quando você se ama de verdade, você quer o seu bem. Quem ama cuida, correto? E você sabe que aquela pessoa vai te fazer mal. E como você se ama e você é a pessoa mais importante na sua vida, você vai se cuidar e você vai querer o distanciamento daquela pessoa e não vai esquecer. Você vai dizer, eu sei o que essa pessoa faz. Não caio mais nessa. E é isso que a gente precisa entender, gente. E uma coisa também que eu falo sobre o perdão é que a gente não deve se sentir sempre o ofendido na história, né? Existe até uma frase do Gandhi que eu acho fantástica, que ele diz assim, eu nunca precisei perdoar, nunca me senti ofendido. Muito legal, né? E eu acho que o maior exemplo, assim, também de perdão é o Mestre Jesus, né? Poxa, depois de torturado, pregado na cruz, né? Crucificado, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. O maior exemplo disso, né? E aquela história, né, gente? Então, assim, ó, muitas vezes aquela pessoa que está nos fazendo mal, que está nos magoando, ela não sabe o que ela está fazendo. Na inconsciência dela, ela não sabe o que ela está fazendo. Então, o amor, né, o verdadeiro amor é esse. É tu olhar para uma pessoa que está tentando te ferir, está tentando te magoar, né? Que ela não está sabendo o que ela está fazendo. E saber ler as pessoas, interpretar as pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que está te desfazendo, que está te desmerecendo, você precisa entender que aquela pessoa, ela tenta te desmerecer, te desfazer, porque ela te acha o máximo, porque ela te acha grande demais. É uma maneira que ela tem de te igualar ao mesmo nível que ela se acha estar. Então você começa a entender as pessoas, porque cada um manda um sinal, cada um
tem um sinal que está sendo mandado para o universo e para as pessoas, só que cabe a nós, né, interpretar. E uma coisa também que eu acho que é importante na prática do perdão é o seguinte: quando uma pessoa nos magoa, nos maltrata, nos ofende, isso não é legal, né? Muitas vezes isso até é golpe baixo. Essa pessoa ela está sendo muito rude. Mas quando você não perdoa essa pessoa, você guarda essa mágoa, você está sendo igual a ela. Porque quando você perdoa, você mostra que você não é igual, que você é diferente, que você está passando pela prática do perdão através do amor. Toda a doutrina do Mestre Jesus foi baseada no amor. Então, se você, nesse momento que está vendo esse áudio, você tem algum problema com alguma pessoa e não consegue perdoar ela, você precisa se enxergar, se ver. Quando eu digo se enxergar, é se olhar para dentro. Olhar para dentro de você mesmo e refletir. Por que eu estou passando por isso? Qual é a mensagem de Deus para mim sobre esse processo? A gente precisa analisar. As respostas todas estão dentro de cada um de nós. O perdão, gente, ele é um exercício contínuo, diário, a todo momento, a todo instante. E precisamos entender isso, que para perdoar, precisamos amar. Amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. E na prática do auto-perdão, passamos pelo amor. Mas dessa vez é o amor para conosco mesmo, para com a gente mesmo. Se amar. Poxa, já que a gente ama tantas pessoas, mas precisamos nos amar, nos entender. Nós erramos, faz parte da nossa evolução. Importante, grandeza da alma, reconhecer o erro e não cometê-lo novamente. Certo, meus amigos? Bom, sobre o perdão, o vídeo é muito curto, é somente sobre isso. Um grande abraço a todos. Hoje está muito frio, não vou ficar muito tempo aqui. Lembre-se, perguntas, mandem para nós. www.grupoguerreirosdaluz.org. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.